Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Perspectiva do Agora. Recentemente, como vocês já sabem, o presidente Zelensky e o Donald Trump se sentaram no Salão Oval da Casa Branca para discutir o acordo de minérios. Acordo este que, na perspectiva do Trump, teria o objetivo de pôr fim à guerra. Não apenas de pôr fim à guerra, mas trazer paz à Ucrânia. Isso porque, na perspectiva dele, caso empresas americanas estivessem atuando no território ucraniano, a Rússia não se sentiria mais encorajada a fazer novos ataques e, consequentemente, a paz estaria mais uma vez na região. Empresas americanas iriam explorar terras raras do território ucraniano. Parte desse valor iria para as empresas americanas, obviamente, e a outra parte seria destinada para a Ucrânia para a reconstrução do território. Trump querer arrecadar, ou melhor, de pedir à Ucrânia que devolva, ou melhor, pague pelos investimentos que os Estados Unidos fez, isso dá muito em virtude porque a gestão anterior, a Joe Biden, ele fez vários e vários investimentos no que se refere a envio de armas, etc., para a Ucrânia. E agora o Trump quer de volta todo esse investimento que os Estados Unidos fez, porque ele tem aí um compromisso de reduzir impostos, de tentar, ao sair do poder, deixar uma situação, ou melhor, tentar deixar os Estados Unidos numa situação positiva. Enfim, que o Zelensky já havia dito que todo esse dinheiro, todos esses recursos que estavam sendo enviados para a Ucrânia seriam investimentos, né? Mas, como vocês já sabem, devido a uma situação de desentendimento entre eles, o Trump e o Vance tentaram a todo custo, sem sombra de dúvidas, pressionar para fazer aceitar o acordo, né, assinar o acordo e, consequentemente, por fim a guerra. O Zelensky foi para essa reunião, para essa conversa, também querendo se impor, isso muito em virtude, não só porque os países europeus estavam, sem sombra de dúvidas, no ouvido do Zelensky, querendo fazer com que ele chegasse a essa conversa, se impondo, né? Você tem que fazer tais exigências, etc, etc, enfim. Mas também porque o Zelensky vê claramente que a Rússia posteriormente pode fazer novos avanços, né? Ele queria uma garantia mais sólida, mais palpável de que a Rússia futuramente não faria novos ataques e, consequentemente, mais território ucraniano fosse anexado. Então, diante dessa pressão do Trump e do Vance de querer fazer com que o Zelensky cedesse a isso, bem como a essa resistência do Zelensky em querer em fazer a assinatura desse acordo sem antes ter algo mais palpável, desenrolou aí essa discussão, esse bate-boca que, se não tivesse ocorrido em frente às câmeras, muito provavelmente haveria trocas de socos nos bastidores, não tenham dúvidas disso. Então, devido a esse problema, como eu acabei de dizer, o Zelensky volta para casa sem a assinatura do acordo, consequentemente, sem ajuda, sem um fim na guerra, uma situação, uma certeza sobre o fim da guerra, e por causa disso, né, os países europeus trataram de receber o Zelensky para tentar conversar mais uma vez e tentar aí desenvolver uma estratégia para poder combater a Rússia no território ucraniano. Pois os Estados Unidos deixaram de não apenas de assinar o acordo, mas também de fornecer armamentos e informações de inteligência tão cruciais para que a Ucrânia continuasse se mantendo de pé. Os países europeus receberam, deram aquele tapinha nas costas, mas algo pesou. Esse apoio dos Estados Unidos, no que se refere à inteligência, que, segundo a Rússia, eles não estão lutando contra a Ucrânia, estão lutando contra toda a OTAN. E, devido a esse corte de informações, corte de material, ao que tudo indica, ao menos nesse ponto, a Rússia tem razão, né? A Rússia parece estar certa nesse ponto, de que realmente não está lutando contra a Ucrânia, está lutando contra a OTAN. Até porque o Trump deixou claro durante a reunião que, se não fosse os Estados Unidos, a Ucrânia em 3 semanas já teria colapsado. Enfim, a reação dos países europeus é o que é mais interessante nisso tudo. Não apenas no sentido de buscar trazer os Zelensky para conversar e dizer, olha, nós vamos te ajudar, nós vamos começar a dar todo o suporte necessário, quanto mais suporte necessário, né?
para que a Ucrânia, para que vocês ucranianos resistam a essa invasão, mas também um movimento. Eu havia já alertado em vídeos anteriores de que a Ucrânia, ou melhor, a Europa iria buscar se rearmar, né? E iria buscar cada vez mais se integrar no sentido econômico, militar, etc., para formar um bloco, né? E vem aí a Ursula von der Leyen, né, a presidente do Conselho Europeu, dizendo, ou melhor, fazendo essa proposta de que a Europa iria fazer um plano para utilizar mais de 800 bilhões de euros para rearmar a Europa. Então, mais uma vez, uma previsão aqui do canal está se confirmando. Houve também, nesse sentido, por parte de lideranças europeias, como o caso do Macron, a proposta de enviar forças de paz à Ucrânia, o que me parece perigoso. Vejam, eu estou ciente que um lado, ou melhor, os europeus, que neste momento, ao menos em minha perspectiva, estão utilizando a Ucrânia como ponta de lança, estão preocupados sim com o possível avanço russo. Avanço da Rússia para regiões da França, para a região da Polônia, enfim, para outros países europeus. Eles realmente estão preocupados. Há, de fato, uma preocupação. Melhor dizendo, há motivos para se preocupar. Né? Não necessariamente há uma preocupação, mas há motivos para se preocupar. Se estivéssemos na posição dessas lideranças, muito provavelmente, e tendo em vista o passado que a Rússia representou na Europa, né? Aí devido aquele ficou conhecido como União Soviética, né? Nós sabemos que é bom pôr as barbas de molho e ficar preocupado sim com esse avanço russo. Mas enfim, eu não creio que os países europeus eh, queiram fazer esse envio de forças de paz à Ucrânia com o intuito de apaziguar a situação. Muito pelo contrário, é uma estratégia para trazer os Estados Unidos à guerra. Por quê? Vejam, se por acaso os países europeus decidissem enviar forças de paz à Rússia, ou melhor, à Ucrânia, a primeira questão que iria ser posta é a seguinte: a Rússia, o Putin, percebendo esse avanço, iria simplesmente observar ou iria tomar contramedidas antes mesmo que esses militares, esses materiais, né, tanques de guerra, aviões, etc., chegassem à Ucrânia para poder dissuadir a Rússia? Obviamente que eles iam tomar contramedidas antes. E por causa disso, acredito que militares russos, caso isso ocorresse, militares russos seriam enviados para tentar estrangular o mais rápido possível as vias de suprimento. Materiais, soldados, etc., que fossem para a Europa, ou melhor, como a Ucrânia, de outros países europeus, como Polônia, França, Alemanha, etc., e poderiam ser alvos de ataques, ataques diretos da Rússia. E, como vocês sabem, a Rússia, se fizesse esses ataques, só para deixar claro, não faria necessariamente com o intuito de iniciar uma guerra contra a OTAN, contra uma guerra contra os países europeus, mas o fariam por uma necessidade de evitar, de estrangular as vias de suprimento. Suprimento. Se você deixa que materiais tais como tanques de guerra, aviões, etc., cheguem ao campo de batalha, seu inimigo ponha isso no campo de batalha e comece a usar, você está em desvantagem. Então, o melhor para a Rússia seria o quê? Atacar antes que esses materiais chegassem. Então, se esses materiais estão vindo da França, da Alemanha, da Polônia, etc., a Rússia precisaria fazer esses ataques antes e, como vocês sabem, esses países são membros da OTAN. Então, como diz o artigo 5º da OTAN, um ataque a um membro é um ataque a todos os países membros. Por causa disso, iriam dessa forma buscar trazer os Estados Unidos para a guerra. Os Estados Unidos não querem uma guerra com a Rússia, aparentemente. Por quê? Porque no passado, o Steve Bannon, que fez parte do governo Trump desde a primeira gestão, disse o seguinte, que em 10 anos, isto naquela época, em 10 anos, os Estados Unidos iriam para uma guerra na região do Indo-Pacífico, Mar do Sul da China. Ou seja, aquela preocupação do Trump, a percepção do Trump naquele primeiro mandato é a mesma de agora. Qual seja, de que o mal maior, um problema maior, acima de Rússia, de qualquer outro país, para os Estados Unidos, é a China. Porque a China hoje demonstra ter capacidade de crescimento econômico, pode até superar os Estados Unidos, né? No campo econômico, no campo político, militar, cultural. E como vocês sabem, a China já deixou claro que até 2050 tem interesse em ser
tudo isso que os Estados Unidos é, ou seja, substituí-los, né, praticamente no cenário global. Então, devido a isso, se os países europeus buscassem trazer os Estados Unidos para a guerra, nessa tentativa, algumas questões seriam postas, né? A primeira, se os Estados Unidos realmente iriam cair nessa, se não iriam deixar esses países ao Deus dará, deixarem eles na mão, né? O segundo questionamento seria o seguinte: se os países europeus realmente teriam condições de fazer frente a isso. Porque, como vocês podem perceber, né, é, muitos desses países estão passando por problemas sérios. Não apenas problemas econômicos, não apenas problemas internos políticos, mas também problemas sociais, como, por exemplo, pessoas se identificando como cachorro, pessoas se identificando como isso, aquilo. Eu não vou dizer tudo porque eu não quero problemas. Enfim, são essas coisas que estão acontecendo na Europa. Então, com esse tipo de comportamento, com esses problemas sociais sérios, eh, teriam condições de fazer frente à Rússia, né? São países hoje fracos. Esses países fracos teriam condições mesmo de ir e fazer alguma diferença ali no cenário de guerra ucraniano, né? O teatro de operações Rússia e Ucrânia. Eu não acredito nisso. Mas, enfim, a ser posta é sobre a que a Ucrânia passa. Desde o início da, da guerra contra a Rússia e a Ucrânia, muitas pessoas estão buscando, à medida do possível, se evadir do território ucraniano para não ter que enfrentar, não ter que ir à guerra. Uma guerra que muitos da população veem como desnecessária e até sem sentido. Então, a Ucrânia passa por essa crise de recrutamento. Muitas pessoas brincam até com o fato de que a Rússia, ou melhor, a Ucrânia, para poder trazer os soldados à guerra, para poder levá-los ao campo de batalha, eles precisam fazer uma verdadeira caçada ao tesouro. Por quê? Muitos estão a todo custo tentando evitar serem pegos pelo exército para ter que ir à guerra. Não querem ir à guerra. Então, o próprio moral, a própria percepção dos ucranianos quanto à guerra mudou, né? Então, a Ucrânia tem dificuldades materiais, tem dificuldades de soldados, muitas pessoas morreram, e essas dificuldades também estão, reflete também no que se refere à questão de recrutamento, informações de inteligência, etc. Então, hoje, será mesmo que prolongar a guerra iria trazer algum benefício à Ucrânia? Enfim, Zelensky já tem aí mudado o posicionamento dele no que se refere à participação da Ucrânia na guerra. E essa mudança vai ser, mais uma vez, ou melhor, essa mudança de pensamento do Zelensky deve ter sido, tenha como origem a percepção de que não pode a Ucrânia apostar na Europa para poder se defender, porque a Europa é fraca, a Europa não tem condições de se defender, e muito menos a Europa. Então, eles terão aí que fazer, de fato, um acordo com a Rússia sobre as diretrizes do Trump, né? Mas outra a questão que fica é: será mesmo que esse acordo vai se prolongar e vai evitar que a Rússia faça novos ataques? Eu não acredito nisso. Isso porque a Rússia já havia se comprometido em não fazer novos ataques, durante a gestão Biden, durante a gestão Obama, enfim. E, apesar disso, vieram e fizeram novos ataques. Os russos vieram e fizeram novos ataques. O Trump alegou que, na verdade, é porque esses dois presidentes que estavam não eram respeitados por ele. Então, por causa disso, que eles viraram novos ataques. Mas nós sabemos que a ocasião faz o ladrão. Então, caso os Estados Unidos estejam enfraquecidos, ou então o Trump saia do poder, porque em uma hora ele vai ter que sair, não é admissível que alguém ocupe mais de 2 mandatos na presidência dos Estados Unidos. Então, saindo o Trump, chegando um novo presidente que a Rússia não respeita, isso significa dizer que teremos novos ataques, teremos novas invasões?